Dor de cabeça para Leonardo Condé, Alan Godoy ou Gabriel Furtado, André Luiz ou Maurício? O que é que você faria, meu caro torcedor? O Sampaio está no seu segundo dia de treinamentos para o confronto diante do Vasco da Gama no próximo sábado no Castelão. O Cruz Maltino iniciou somente nesta terça-feira os trabalhos para a semana do Sampaio Corrêa. Alex Teixeira usa redes sociais, está louco para vestir a camisa do Vasco da Gama. André Pessoa, do Rio de Janeiro, vai trazer as informações do time Cruz Maltino. Mais de 5.000 ingressos vendidos só na segunda-feira para o confronto do próximo sábado no Castelão. Minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam vir acompanhar os nossos conteúdos. E acione o sininho para você ser comunicado das nossas lives. Também deixe os seus comentários aqui embaixo, eu quero saber o que você está pensando a respeito do futebol. Teremos no próximo sábado um grande confronto até aqui da grande temporada, que é Sampaio Corrêa e Vasco da Gama pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time do Sampaio é um dos melhores mandantes desta Série B, enquanto que o Vasco da Gama só perdeu um jogo fora dos seus domínios. Então, vai ser um encontro muito bom. O Leonardo Condé está no seu segundo dia de trabalhos. Eloir, iniciando aí uma transição, talvez, já para esse confronto diante do Vasco da Gama. Claro que ele não vai poder, porque teve problema na costela, mas começou a fazer as movimentações. E o Sampaio Corrêa também não terá o goleiro Luiz Daniel para esse confronto. Ele também foi vetado, vai ficar um bom tempo ainda parado. Mais uma curiosidade aqui para o nosso querido torcedor é que desses jogadores que vão estar em campo, 7 estiveram no confronto diante do Vasco em 2021 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então, quais são esses jogadores, Laércio Costa, que estavam? Você não se lembra não? Então vamos lá aos jogadores. O Sampaio Corrêa tinha Luiz Daniel no gol, que pegou o pênalti inclusive do Nenê no último minuto do jogo. Nós tivemos o Alan Godoy, que marcou o gol do Sampaio na vitória de 1-0 sobre o Vasco da Gama. Eloy, que hoje não vai estar presente no jogo por se recupera de lesão na costela. Pimentinha esteve com a camisa do Sampaio Corrêa, esteve no jogo. Nilson Júnior, zagueiro, também esteve no jogo. Maurício, o volante que foi titular do último compromisso do Sampaio Corrêa, e o Ferreira. Esses aqui estiveram com a camisa do Sampaio Corrêa. Ainda no elenco do Sampaio, Joécio, que não foi relacionado para o jogo, e aí o Alan Godoy entrou no seu lugar e marcou o gol e depois permaneceu no time titular do Sampaio Corrêa, e Carlos Eduardo também, eles seguem no elenco do Sampaio, mas não foram relacionados nesse jogo do dia 9 de outubro de 2021, com certeza você se lembra muito desse dia, um dia iluminado do Sampaio Corrêa, em que conseguiu uma vitória diante desse gigante do futebol, que tinha inclusive o Nenê no seu elenco, o Nenê que vem de recuperação, pode até ser que volte no time nesse jogo diante do Sampaio, mas é bom lembrar o Maurício Souza, que o gramado do Castelão não é para quem volta de contusão, é para quem está muito bem preparado fisicamente, e aí o Nenê pode de repente ser poupado aí pelo técnico e ainda não aparecer nesse compromisso diante do Sampaio Corrêa. O Vasco da Gama hoje tem 34 pontos, 12 pontos acima do Sampaio Corrêa, que tem 22 pontos. Muito pela campanha irregular que o Sampaio tem feito fora de casa, onde tem perdido seus jogos, minimamente tem empatado, como aconteceu diante do Novo Horizontino e depois diante da Ponte Preta. Demais confrontos, o Sampaio acabou perdendo nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O que futuramente o Sampaio quer mudar essa ideia, esse momento de não vencer fora, buscando aí o seu primeiro resultado, mas antes tem que pensar no Vasco da Gama, porque o último compromisso vai ser diante do Londrina fora de casa. E diante do Vasco da Gama, Leonardo Condé tem essa dor de cabeça muito boa, eu diria dessa forma. O Leonardo Condé tem o Gabriel Furtado, que fez uma exuberante apresentação no último compromisso do Sampaio Corrêa no Estádio Castelão, na triunfante vitória tricolor, né? Foi uma boa vitória do Sampaio Corrêa diante do adversário que vinha de um empate com um jogador a menos diante do Cruzeiro, o Ituano.
Então conseguiu vencer a equipe do Mazola Júnior e com 2 gols de Gabriel Poveda, que agora chegou à artilharia do Campeonato Brasileiro ao lado do Luca, que é da Ponte Preta. Então tivemos essa apresentação magnífica do Gabriel Batista, um jogador muito firme, que com certeza aos olhos do torcedor, nota 10. Foi um dos melhores em campo o Gabriel Batista. Treina bem, um jogador muito tranquilo, acostumado também a jogar de volante. Ele até foi inserido em um dos jogos fora de casa, salvo engano, contra o Cruzeiro, como um dos volantes do Sampaio Corrêa no jogo, mas aí teve logo uma expulsão do Lucas, que aconteceu nos momentos iniciais do jogo, aí a estrutura toda teve que ser mudada e o Sampaio acabou ter que se defender muito mais do que imaginaríamos diante do Cruzeiro. Não teve para a gente poder tirar assim, um parâmetro. Cara, se tivesse no jogo a formação do Condé com todos em campo, aí poderia ser um contexto completamente diferente, mas isso não aconteceu. E ele tem a opção da volta do Godoy. O Leonardo Condé pode voltar o Godoy, que foi o homem que triunfou diante do Vasco da Gama no ano passado, com grande exibição, mas é bom lembrar também que o futebol é momento, e nesse momento a atuação grandiosa foi, sem dúvida, do Gabriel Batista. O que você faria? Você colocaria Godoy de volta ao time ou você permaneceria com a equipe que ganhou 8 anos com o Gabriel Furtado no sistema de defesa do Sampaio Corrêa? Vamos ver o que é que o Condé vai fazer durante essa semana. Repito que foi o 2º dia de treinamentos do Sampaio Corrêa no CT José Carlos Macieira. O Sampaio ainda vai treinar no Estádio Castelão ainda, 1 ou 2 vezes, para o confronto diante do Vasco da Gama, que por sua vez também vai solicitar o Estádio Castelão para fazer pelo menos um treinamento de reconhecimento de gramado. Tenho certeza que será atendido. Raramente não é atendido uma equipe grande do futebol brasileiro quando pede e tal. Para outras, geralmente, às vezes você não deixa. E o Vasco da Gama, duvido muito que vai fazer treino de reconhecimento do gramado lá em São Januário, para você ver como existe a disparidade. Aqui a gente aceita tudo. Lá fora eles não aceitam nada. E a gente, se quiser, tem que buscar treinamentos em CT diferente, CT do Ninho do Urubu, que pode ser do Flamengo, que pode aí ceder ao Vasco, ou CT do Fluminense, CT do América em Andaraí. Enfim, são essas coisas que acontecem no futebol. Mas aqui, basta um pedido. Não, está à disposição, pode vir fazer. Lá eles dizem, não, o campo está em manutenção. Aqui não pode fazer nenhum treinamento. Então, aí o time resolve fazer e tem que treinar, né, em outra praça. Mas de qualquer forma, minha galera, o Sampaio Corrêa está preparado, é um grande mandante desse Campeonato Brasileiro, tem uma performance sensacional, o time tricolor de aço, apenas com 2 empates restantes, todos vitória, e é possível sim vencer do Vasco, que terá desfalques para esse compromisso diante do Sampaio Corrêa. O time do Vasco que eu vi jogando diante do Criciúma para animar o torcedor do Sampaio Corrêa. O Vasco achou logo um gol no começo do jogo e depois o Criciúma tentou. Agora é bom lembrar também que o Vasco tem uma zaga muito sólida, uma zaga que tem tido uma performance muito grande, e o Thiago Rodrigues, o goleiro mascarado, o Batman, não vai para o jogo, pegou o 3º cartão amarelo, está fora do jogo. Vai entrar um garoto que é o House, que deve ter muita qualidade para ser logo o substituto imediato, o jogador que cria do Vasco da Gama. Então o House, ele vem para substituir ao goleiro Thiago Rodrigues, que é um desfalque tanto. Outro desfalque do Vasco da Gama é o Andrei Santos, melhor volante, um dos melhores dessa Série B do Campeonato Brasileiro, e no ataque o Figueiredo, que também pegou o 3º cartão amarelo. Esses jogadores importantes vão desfalcar o Clube de Regatas Vasco da Gama para esse confronto. Vou falar então, logo trazer aqui o André Pessoa. Ele traz então as informações do Vasco da Gama direto do Rio de Janeiro. Segunda-feira de folga para o elenco vascaíno, que volta aos treinos da vitória sobre o Criciúma fora de casa no último sábado. Raniel, de pênalti, marcou o 5º gol dele nessa Série B, 1-0, que manteve o Vasco na vice-liderança da competição com 34 pontos. O time do técnico Maurício Souza volta a campo no próximo sábado, enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa. Vasco que vai ter mudanças para essa partida, já que o goleiro Thiago Rodrigues, o volante Andrei Santos e o atacante Figueiredo estão suspensos. Por outro lado, o meia Nenê e o lateral Gabriel Dias estão se recuperando de lesões e podem ficar à disposição para esse jogo.
Então, o Clube de Regatas Vasco da Gama tem aí esses desfalques, como já falei, confirmado aí pelo André, e nesses treinamentos agora que o Maurício Souza vai definir quem é que vem para... Acho que não vai ter muito mistério, mas a gente aguarda aqui para ver esse time. O Vasco da Gama que tem encaminhamento de contratações agora, falando lá com vários jogadores para essa janela que vai se abrir no dia 18. Dentre os jogadores, aquele que tem 32 anos de idade, que foi cria do Vasco da Gama e que está muito empolgado, postou nas redes sociais, mais ou menos assim, Vasco, deixou chegar, uma coisa assim. É isso, está animado aí para vestir a camisa do Vasco da Gama, é um ótimo jogador, 32 anos ainda está em forma, rescindiu agora com o Beşiktaş, lá da Turquia, o seu contrato, veio para o Brasil, sua esposa está grávida, que vai ter o neném aqui, deve ficar no Vasco até o fim do ano minimamente, porque o Vasco tem inclusive, agora nesta quarta-feira, mais uma reunião, uma assembleia com a 777 ou a 777, e os sócios inclusive tem até a noite desta terça-feira, 19 horas, para se inscreverem e participarem desta reunião, os sócios adimplentes, e aí vamos ver se com a chegada da 777 no Vasco da Gama, o Alex de repente não fique também para outra temporada vestindo a camisa do time Cruz Maltino, o Vasco que nesse momento estaria disputando a divisão principal do futebol brasileiro em 2023. Mas é claro que o campeonato está ainda chegando na sua metade e tem muita coisa para acontecer ainda no Campeonato Brasileiro. Mas os chamados gigantes do futebol, eles estão já abrindo uma boa vantagem em cima dos demais concorrentes. Lembrando que o Cruzeiro é líder, a seguir tem o Vasco, depois tem o Bahia e logo na cola tem o Grêmio. E o quinto colocado já é o Sport Clube do Recife. Essa rodada de número 18, ou a penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ela só começa na próxima quinta-feira. Teremos a bola rolando na quinta-feira para o início, então, dessa 18ª rodada. Mas o Sampaio Corrêa segue se preparando para esse confronto diante do Vasco da Gama, e o Gabriel Furtado também disse o seguinte: olha, estou tranquilo, estou na minha, e vou esperar que o professor Leonardo Condé faça a melhor escolha de quem é o melhor para vestir a camisa diante do Vasco da Gama, se o Gabriel Furtado se Godoy, se ele quiser ir para volante também, está à disposição do professor Leonardo Condé. E vamos ouvir agora o Gabriel Furtado falando aqui no canal Lécio Costa Narrador. Então isso eu sou muito tranquilo, acho que o Léo é um excelente treinador, sabe quem vai ser as melhores opções para o jogo. E vamos trabalhar para ter uma semana boa, com um grupo todo fechado, unido, para que a gente possa sair com resultado positivo no sábado. Como todo mundo já sabe, eu faço zagueiro, volante e fico feliz. Estou aqui para ajudar o Sampaio, então o que o Léo colocar, eu vou estar fazendo o meu trabalho, como sempre fiz e venho fazendo, e estou muito feliz pela vitória que a gente teve, muito importante no sábado, né? Que foi um jogo muito pegado, cansativo, mas conseguimos sair com resultado positivo. Tem um clima, diferente, né? O Vasco é um time grande, todo mundo já sabe, mas o futebol ali é os 11, então a gente vai estar concentrado, feliz para jogar futebol, que a gente mais gosta, e focado. Pois é, então o Campeonato Brasileiro agora é só na quinta-feira, o início dessa 18ª rodada. O professor Leonardo Condé então vai ter que ter essa dúvida, e tem também a outra dúvida entre André Luiz ou Maurício. Acredito que o André Luiz, que é o titular da posição, foi poupado para não haver agravamento aqui, estava com a musculatura cansada, então deve entrar no lugar do Maurício. Se ele resolver deixar o Maurício, eu acho que fez um grande jogo também diante do Ituano. Acho que o Sampaio Corrêa não sofreria a solução de continuidade para esse confronto. É isso aí, minha galera. O Cruzeiro, então, é o líder, mas a 18ª rodada é a seguinte. Na quinta-feira tem Operário e Sport, na sexta-feira tem Criciúma e Ponte Preta, tem Vila Nova e CSA, no sábado tem Ituano e Londrina, CRB e Brusque, Grêmio e Tombense, Sampaio Corrêa e Vasco da Gama, o jogo que você acompanha aqui no canal Lécio Costa Narrador, Guarani e Bahia. Teremos no domingo 2 jogos, que são Náutico e Chapecoense, e Cruzeiro contra o Novo Horizontino, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.